O primeiro estudo que nós analisamos foi porque o Senhor Jesus precisava crescer em sabedoria. Depois nós vimos que ele cresceu em obediência ao Pai. Ele é o Jesus, aquele que cresceu em obediência pelas coisas que ele então sofreu, que ele padeceu. Ele aprendeu a obediência. Nós dissemos naquela ocasião que a obediência é algo que nós aprendemos. E muitas vezes para os filhos do Senhor, a obediência, quando nós então nos tornamos rebeldes, ele precisa de usar a sua vara. Hebreus 12:6. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe como filho. Porque se nós estamos sem a correção do Senhor, fazemos o que nós queremos, o que nós desejamos, não somos filhos, somos bastardos, ou seja, filhos ilegítimos. Percebe? Então temos que ter essa convicção, essa realidade espiritual de que Deus em Cristo nos tornou seus filhos. E para nós vermos hoje, irmãos, aquelas conquistas vitoriosas que o Senhor conquistou para Ele, primeiro que nós vimos naqueles dois estudos, que Ele foi aperfeiçoado em todas as coisas, para que então pudesse realizar a obra no Calvário que o Pai havia designado para Ele, porque o Pai tinha um desejo no coração para o próprio Filho, e o desejo do coração do Pai, que Ele propôs para o Filho, era uma igreja, uma noiva. Isso é tão maravilhoso. Então o Pai propôs isto para o Filho, e o Filho, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Esta alegria que estava proposta para o Filho era a igreja. Então Jesus, ele não se importou em ser aperfeiçoado em todas as coisas aqui na terra, para que então ele pudesse ir para o Calvário, não se importando com o sofrimento, a dor, a ignomínia e tantas outras coisas mais, para ter esta alegria que é a sua igreja, a sua noiva. Quando eu falo noiva, igreja, não estou me referindo a nenhuma denominação, irmãos. Denominação, seja a palavra da cruz, seja catolicismo, seja batista, evangélica, congregação cristã, tudo isso são invenções humanas. A igreja de Cristo são homens e mulheres que creram no Senhor, creram que morreram com Ele, ressuscitaram com Ele. Essa é a igreja que o Pai tem para o Filho. Fora disso é tudo religião, fora disso é puro ritualismo, onde, como muitos pagãos, eles criam uma religião, também muitos evangélicos, ou qualquer tipo de religião, criam um Deus no qual eles cultuam da maneira que eles acham melhor e necessário. Então, mas o Deus revelado nas Escrituras, na pessoa de Cristo, na encarnação de Jesus Cristo, ele veio a este mundo para que então pudesse satisfazer plenamente o coração do Pai, que era ter uma família de muitos filhos, que se parecesse com o seu Filho Jesus. Então nós vamos ver hoje, irmãos, tudo que o Filho conquistou, e que todas essas conquistas ele não conquistou para ele mesmo, mas foi para então dispensar para a sua igreja. A obra do Calvário foi tão grande, foi tão imensa, que ele restaurou todas as coisas. Claro que se nós contemplarmos, nós estamos vendo, como diz o apóstolo Paulo, que nem todas as coisas foram restauradas, nem todas as coisas estão sujeitas ainda debaixo dos seus pés, mas vão estar, porque Jesus foi o vencedor. Então vamos ler aqui, irmãos, o primeiro texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, que diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã tão graciosa, em que o Senhor nos reúne debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Pai, entendimento espiritual, sabedoria dos altos céus, para que então possamos compreender as Escrituras,
Muito mais, ó Pai, além da letra, nós queremos tocar toda a realidade que há na pessoa de Jesus Cristo. Pai, desvenda os nossos olhos para que então contemplemos as maravilhas da Tua Palavra, que nós possamos nesta manhã nos alegrar nele, que Ele seja o motivo da nossa alegria, que Ele nos edifique como Ele mesmo prometeu, que Ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Estamos aqui, Pai, diante de Ti, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Nos dá sabedoria para compreendê-la, discernimento, Pai, em todas as coisas que vamos dizer, que vamos ouvir. Nos dê alegria na recepção da Tua palavra e na proclamação da Tua palavra. Frutifique a Tua palavra, Pai, porque nós sabemos e temos plena convicção de que todas as vezes em que o Senhor nos congrega, o Senhor tem algo a nos dizer. Abra os nossos ouvidos e fala, queremos ouvir a Tua voz. Esse tempo está nas Tuas mãos. Usa, Pai, para a Tua glória. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos, essa é uma das cartas na qual João enviou para a igreja. E aqui, claro, que esta voz é do próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra ao vencedor, vencedor, ela significa teleios. Ela significa aquele que é maduro, aquele que alcançou a maturidade espiritual. Então, qualquer um de nós, irmãos, podemos então alcançar a maturidade espiritual. Nós vamos verificar aqui hoje que tudo que o Senhor Jesus Cristo conquistou por causa da sua estatura de varão perfeito, Ele dispensou para a sua igreja, mas que a igreja recebeu isto, mas a igreja precisa conquistar isto. E a gente vai entender hoje o porquê. Agora, olha que coisa mais linda nesse texto aqui, irmãos. Ao vencedor, não é a outra pessoa. Não é frequentador de igreja, não é quem lê muita Bíblia, não é quem ora bastante, é ao vencedor. E o vencedor é aquele que passou pela sua vida num processo de amadurecimento espiritual, sofrimento, tribulações, renúncias. Aquele irmão, aquela irmã que de fato viveu uma vida unido a Cristo, que tão somente olha para Cristo e busca o Senhor em todas as coisas e que não se preocupa ou não está interessado nos seus próprios interesses nessa vida, embora isso não nos isenta de responsabilidades, mas homem e mulher maduro é aquele que passou pelo fogo, pela água, pelos rios profundos e saiu do outro lado vitorioso, porque, irmão, a palavra fala que o Senhor também, Ele é fiel e Ele não vai permitir que nós sejamos provados ou tentados além das nossas forças, entende? Ele nunca vai permitir um sofrimento para mim e para você, se primeiro Ele não nos habilitar para passar por aquele sofrimento. E este sofrimento não é ruim para nós não, é uma bênção. Irmãos, a palavra fala que o Senhor Ele cogita meios para que nós não saiamos de viver uma vida de dependência dEle. Claro que existe aí uma pregação que é muito distorcida, que o Filho de Deus é vitorioso, que o Filho de Deus, ele não vai ter problemas. Isso é uma mentira. Vitorioso ele é sim, porque a palavra fala, mesmo que no sofrimento, nas tribulações, nas angústias, nas aflições, nos temores, Ele fará com que tudo isso de alguma maneira contribuirá para o nosso bem. E o rei Salomão, escrevendo Provérbios 3:6, diz que é para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, sejam eles bons ou ruins, para que Ele então endireite as nossas veredas, endireite o nosso caminho que é tortuoso. Por isso que a correção, ela vem de todas as formas,
Por isso temos que olhar para a palavra e pedir ao Senhor a capacidade para obedecermos a palavra. Não adianta, irmãos, nós acharmos que as coisas cairão no nosso colo automaticamente, porque não vai ser assim. Ele vai, de alguma maneira, fazer com que realmente nós cresçamos, mas na prática. Tem que haver uma prática. Não adianta nós falarmos e falarmos e falarmos, se não houver prática. Tiago escreve: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. O nosso procedimento tem que ser um procedimento segundo aquilo que nós professamos, porque senão nós seremos apenas papagaio, né? Então, ao vencedor, olha o que o texto está dizendo, essas palavras aqui, irmãos, foram proferidas pelo próprio Senhor, ao vencedor, ao maduro espiritualmente, aquele que cresceu no Senhor, porque, irmãos, tem pessoas que estão 20 anos dentro de uma comunidade, ainda está no jardim da infância espiritual, está dentro de um chiqueirinho ali, brincando com o seu chocoalinho, não cresce. Então, eles procuram o Senhor quando estão em dificuldades, mas procuram o Senhor para que o Senhor resolva os seus problemas. Ou seja, eles não estão querendo buscar o Senhor para uma vida com o Senhor, estão buscando o Senhor para que o Senhor abençoe os seus próprios interesses. Isso não é cristianismo adequado, coerente, um cristianismo, vamos dizer assim, que busca a maturidade com o Senhor. Não é, irmãos, esse não é o cristianismo verdadeiro, porque o cristianismo verdadeiro envolve uma cruz. Todo cristianismo que se apresenta diante de nós, que não traz o Cristo crucificado, é um cristianismo diabólico, sem valor nenhum, sem nenhuma importância, não leva as pessoas a lugar nenhum. Aliás, faz com que a pessoa vá para o inferno, muito confortada, cheia de religião, cheia de versículos bíblicos na cabeça, cheia de oração. Mas, irmãos, sem a nossa co-crucificação junto com Cristo, não tem cristianismo verdadeiro. E somente homens e mulheres que passaram pelo crivo da cruz, no corpo de Cristo, que morreram com o Senhor, ressuscitaram com o Senhor, esses sim poderão ouvir aquele chamado de Cristo. Lucas 9:23. Quem quiser, ele não obriga ninguém, é quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, o Senhor é muito gracioso. Agora, há um perigo também muito grande, irmãos, de nós vivermos uma vida descuidada do Senhor. Nós percebemos que muitos daqueles que professam conhecer a verdade não têm nenhuma realidade daquilo que eles professam. Porque, queridos, se a pessoa tivesse uma visão adequada do que significa uma vida sem Cristo, porque neste mundo as pessoas, elas podem viver sem Cristo, mas pelo amor da tua alma, não queira descer para a sepultura sem ter uma convicção da vida de Cristo, sem ter uma convicção da tua salvação, porque aí, meu querido amigo, irmão, irmã, é uma ida sem volta. Não vai ter mais nenhuma maneira de você ser salvo depois da sua morte. A salvação, ela acontece hoje, no dia em que eu criei, que eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo. Não tem outro caminho, irmão, para chegar até o Pai. Ele disse lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E para chegar ao Pai, é necessariamente que você tenha plena convicção de que o teu pecado já foi crucificado e morto. Jesus Cristo, ele disse em João 1:29, João disse a respeito dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado, ele veio para matar o nosso pecado, ele fez isso. Romanos 6,6 vai mostrar claramente essa realidade. Então aí, quando nós nascemos de novo pela ressurreição, ele nos convida para uma vida de maturidade espiritual, de crescimento espiritual. Amado, Jesus Cristo, ele venceu. Quando eu falo Jesus, estou me referindo ao homem, ao Deus que se fez carne em Jesus.
Ele é o vencedor por excelência, Ele é o mestre por excelência, porque Ele aprendeu a sabedoria. Ele sabe o que é submissão, porque Ele aprendeu a obediência por aquilo que Ele sofreu. Ele foi um homem preparado para morrer numa cruz, maduro. Então, irmãos, tudo isso nós podemos alcançar na pessoa do Filho, com a ajuda do Espírito Santo. Então, tudo Ele venceu. Quais foram as vitórias que Cristo venceu? Irmãos, a lista é muito grande. Se fosse enumerar aqui item por item daquilo que Cristo conquistou, não seria possível. Eu disse para algumas pessoas que esse estudo hoje pela manhã seria de 4 horas, começar às 7 e vamos até aí ao meio-dia, ou talvez mais. Para falar das vitórias que Jesus conquistou para Ele, para que depois então Ele pudesse dispensar para a sua igreja. Irmãos, uma das coisas que Ele venceu, lembra lá em João 16, verso 33? Ele disse assim, que no mundo nós teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Agora, quando nós estamos em Cristo Jesus, se Ele venceu o mundo, nós também podemos fixar os nossos olhos em Cristo, crendo nele, crer em Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. Então nós temos uma fé que vence o mundo. Esta é a nossa vitória sobre o mundo, a nossa fé. A nossa fé nos habilita a vencer o mundo. E para vencer, irmãos, não pensa que isso é automático, que vai cair no seu colo. Para vencer, quando fala vencer, tem alguns obstáculos a serem superados por nós. Ou seja, é uma corrida de obstáculos. Nesta caminhada até a glória, nós vamos encontrar muitas dores, muitos ventos contrários. Vamos remar contra o vento. Vamos enfrentar muitas dificuldades, irmãos. Mas você não almeja ser este vencedor? Ele disse que estaria conosco. E Isaías 43, 2. Quando passares pelos rios, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás. Vamos passar por tudo isso. Mas lembre-se, Ele está conosco. Ele disse assim, e eis que eu estou convosco todos os dias, dias maus e dias bons. Eu estou convosco todos os dias. Então nós vamos ter uma palavra linda que os profetas disseram: não temas que eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Quando estamos nele, estamos seguros, irmãos. Então, Ele venceu o mundo. Outra coisa que Ele venceu, irmãos, para nós, graças ao Senhor, nós nunca poderíamos vencer aquele que está numa dimensão espiritual, que é o nosso inimigo, que nós não vemos, mas que ele age de uma forma que, às vezes, nós ficamos surpreendidos, é o diabo. Hebreus 2, verso 14, ele disse assim, Hebreus, escrevendo, inspirado pelo Espírito, ele não apenas destruiu a morte, mas aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então ele venceu o mundo, ele venceu também o diabo. Irmãos, ele venceu todas as batalhas. Que não vou ter tempo aqui para nós analisarmos os detalhes lá de Mateus capítulo 4. Quando pelo Espírito ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, ele venceu todas as coisas. Então, muita gente fica preocupado com o diabo. Claro, deve preocupar. Paulo fala que nós não podemos ignorar os seus desígnios, os seus ardis. Mas nós sabemos, segundo está escrito em Romanos 16, versículo 20, que Deus em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Aquele que nos seduzia, aquele que muitas vezes criou uma série de obstáculos por permissão do Senhor, ele já foi derrotado, destruído. Mas Deus disse que vai colocar ele debaixo dos nossos pés. Romanos 16, 20. E vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Então ele sabe que tem pouco tempo. Está me compreendendo? Mas Jesus já venceu tudo. A nossa vitória, irmãos, ela é bastante clara, segura, se você crer, né?
Então, ele venceu a nossa guerra contra o pecado. Tem muita gente lutando contra o pecado. Querido irmão, vou te falar para você uma coisa aqui. Se você lutar contra o seu pecado, você nunca vai vencê-lo. Nós não temos que lutar contra o pecado. Nós temos que morrer para o pecado. Porque essa batalha já foi vencida. Se você ler, por exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 7, diz assim: porquanto aquele que morreu, claro, que morreu com Cristo na cruz, justificado está do pecado. Então, como nós vamos vencer o pecado? Morrendo para o pecado. Romanos 6,6 fala que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Ora, Romanos 6,8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Você morreu com Cristo, então se aproprie desta verdade no seu coração. Senhor, abra meus olhos, abra meu coração, para que eu possa vir a crer pela graça que eu estou morto com Cristo, que Cristo é a minha vida. Você estará no caminho dos vencedores também, irmão. Vai ser tão precioso. Queridos, Ele foi tão vencedor, Senhor Jesus, que eu e você, quando cremos, nós pertencemos a Ele. 1 Coríntios 7, 23, a palavra fala assim: por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Veja quanta vitória Ele conquistou. Nós somos dele, Ele nos comprou, e o preço foi muito alto. Lá no Salmo 49, 7 e 8, irmão, fala que ao irmão é impossível o resgate da sua alma, mas Ele desceu da sua glória, se encarnou na pessoa do Senhor Jesus e foi para a cruz pagar o preço do seu pecado. Ele matou a morte que reinava no seu interior no Calvário, por amor a você. Ele te ama, que morreu por você e lhe incluiu na sua morte. Irmãos, nós fazemos tão pouco caso do nosso amado Senhor, irmão. Aquele que fez tudo por nós, que venceu tudo por nós, irmãos. O que está acontecendo com a gente, irmãos? Por que tanta negligência? Por que tanto falta de apreço com o nosso amado Senhor? Será que você não sabe que um dia, em breve, você vai estar diante dEle? Como é que vai ser esse encontro, irmãos? Esse encontro é um encontro inevitável. Hebreus 9, 27, a palavra fala assim: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois da sua morte o juízo. E daí? Irmãos, eu acho que é tempo, nesses últimos dias, de nós levarmos o nosso cristianismo mais a sério, nos envolver mais com o nosso amado Senhor. Ele nos comprou. Então, depois que Ele venceu todas as coisas, irmãos, o Pai o exaltou, o Pai o glorificou. Sabe o que aconteceu ali na ascensão de Cristo, na glorificação de Cristo? Ah, queridos irmãos, abra lá, por favor, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21 e 22. Veja o que ele começou a ganhar. Ele ganhou tudo, irmãos. Tudo foi conquistado pelo nosso amado Senhor. 1 Pedro 3, versículo 21, eu quero ler a parte B do versículo 21 e mais o versículo 22. Para que você então tenha seus olhos abertos para pensar numa coisa muito interessante. Que, irmãos, se nós estamos em Cristo Jesus, não há mais nada o que temer. Final do versículo 21 diz assim, deixa eu ler o 21 inteirinho. O qual, figurando o batismo agora, também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Agora, presta atenção, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Na ressurreição, Jesus tomou posse de todas as coisas. Agora, olha o versículo 22, por favor, presta atenção. O qual, depois de ir para o céu, glorificado, ressurreto, ascenso, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos,
potestades e poderes. O que ele conquistou, irmãos? Tudo. O que está subordinado para o nosso Senhor? Tudo. O que enche o nosso coração de alegria é que Ele está à destra do Pai. E a palavra fala assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Colossenses 3,3: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos pela fé assentados nos lugares celestiais à destra de Deus em Cristo. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é muito rico, é muito lindo. Isso não é religião, isso é vida de Cristo em nós. Aquele que venceu todas as coisas, irmãos, isso é tão maravilhoso. A palavra fala em Romanos 14:9. Cristo, Ele morreu e ressuscitou. Ele se tornou Senhor de vivos e de mortos. A palavra Senhor é aquele que é dono, aquele que governa todas as coisas. Quem não quer o governo dele sobre a sua vida, não pode dizer que é um filho de Deus. Porque quem se autodirige terá de dar conta pelos seus atos também diante do Pai. Que dia terrível vai ser esse, irmão? Então pense nisso, reflita um pouquinho, mas reflita seriamente a respeito disso, meu querido irmão, para que você não seja pego de surpresa. Ninguém me avisou. Esse dia está marcado. O Pai tem um memorial e Ele escreve tudo aquilo que nós estamos conversando, tudo aquilo que vocês estão ouvindo. Agora, nós podemos ouvir de uma forma negligente ou podemos ouvir de uma forma a nos aferrar a essas verdades. Pai, eu quero para mim. Pai, revela para mim. Pai, dá-me mais de Cristo. Dá-me mais do Teu Espírito. Dá-me discernimento, dá-me sabedoria. Busque diante do Senhor. Mas se você ouvir, ai que mensagem, foi um pouco dura e fica por isso mesmo, você está literalmente perdido e perdida. Então, querido irmão, coloca a tua barba de molho. Não brinque com este assunto da eternidade. Não brinque com o após a tua morte. A salvação, ela é conquistada aqui, ela é adquirida aqui. Então, queridos, louvamos ao Senhor porque Ele conquistou todas as coisas. E todo homem, toda mulher que se tornar maduro, vai sentar com Jesus Cristo no seu trono para reinar. Mas aqui envolve a nossa responsabilidade. 1 Timóteo 2, 11 e 12 diz assim: fiel a esta palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, 1 Timóteo 2, 12, se perseverarmos com Ele, também com Ele reinaremos. Essa palavra aqui, perseverança, no grego significa upomenó. A palavra upomenó, que é perseverança, significa sofrer, significa suportar até o fim. Aquilo que está escrito lá em Mateus 10, versículo 22, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que suportar, aquele que sofrer até o fim será salvo. Abra, por favor, lá em Mateus capítulo 24, esse aqui é um texto que eu quero que os irmãos fiquem cientes dele também. Mateus capítulo 24, versículo 11, de 11 em diante. Acompanhe comigo aí. A palavra de Deus diz assim: lembre que perseverar significa, irmão, por favor, presta atenção, sofrer, suportar até o fim, não desiste. Se você desistir, você vai estar retrocedendo, né? Não se esqueça, o Senhor é contigo, Ele vai lhe dar vitória. Olha só, versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você vai suportar isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha o 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas que salvação que é essa aqui? Do pecado? Não, salvação da alma, irmão. Porque para salvar a alma vai ter muitas coisas. Agora abra em Mateus capítulo 10, versículo 22.
Mateus 10, verso 22, que diz assim: veja aqui, irmãos, as dificuldades que o Filho de Deus vai enfrentar nessa vida, irmão. Então, quando tiver dificuldade, sofrimento, rejeição, ódio das pessoas, você é um bem-aventurado. Diz assim, 10, 22, Jesus disse: sereis odiado de todos. Você prestou atenção? Verifique depois o que significa essa palavra todos. Sereis odiados por todos. Esse todos são todos que não são filhos de Deus. Crente não é filho de Deus, evangélico não é filho de Deus, católico não é filho de Deus. Filho de Deus é quem morreu e ressuscitou com Cristo. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é assunto de religião. 1 Coríntios 13, versículo 7. Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Irmãos, como nós gostamos de mensagens adocicadas. Uma cruz de veludo. Se o nosso amado Senhor Jesus morreu numa cruz, num lenho verde, o que fará de nós então? De uma madeira seca? Então vamos aqui avançar um pouquinho, irmãos, com bastante cuidado e atenção, para vermos detalhes e itens daquilo que ele conquistou e que depois, no final, nós vamos verificar que ele despejou tudo isso para a sua igreja. É maravilhoso demais. Após a consumação da obra que o nosso Senhor Jesus realizou, ele foi exaltado à destra de Deus. Em outras palavras, é a humanidade de Jesus que está exaltada à direita do Pai, para reinar sobre tudo, e será em sua humanidade que ele retornará à terra, agora como Rei glorioso. Vamos ler aqui Atos capítulo 1, versículo 11, a parte B, que diz assim: esse Jesus, que dentre vós foi o assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Muitos têm uma ideia assim: Jesus subiu para o céu em espírito. Não foi, ele foi em carne e osso. Os discípulos viam, contemplavam ele, até que ele sumiu lá em uma nuvem. E a gente vai ver depois, ele chegando diante do Pai. Então, mas ele vai voltar da mesma maneira que ele foi. Todo olho o verá. E ninguém pode ver um espírito. Mas agora, irmãos, ele vai voltar de uma forma diferente. A gente vai ver aqui depois, porque ele conquistou tudo. Tudo aquilo que foi perdido lá no Éden, ele restaurou todas as coisas. E Deus, o Pai, está trabalhando na restauração de todas as coisas, irmãos. Isso é muito lindo, isso é muito precioso. Agora, por favor, com relação à sua volta, interessante que o nosso Senhor, ele é tão gracioso, ele é tão amoroso para com a sua igreja, para com os seus, que ele disse assim, lá em João, abra por favor, se você puder acompanhar comigo, em João capítulo 14, veja aqui, eu vejo tanta doçura, irmãos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele disse aqui algo tão impressionante. Ele disse assim no versículo 2 e 3, né? Porque ele aqui estava tentando de alguma maneira provocar em nós uma ansiedade positiva. Como assim? Uma ansiedade é que eu vou ler o versículo, depois eu quero explicar. Diz assim, João 14, 2 e 3. Ele disse assim, para os seus discípulos e também para nós: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então nós já vimos aqui que essa casa do meu Pai é Ele mesmo. O Pai habita nele e Ele habita no Pai. Entende? Então na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele está dizendo aqui que iria preparar lugar. Ou seja, quando ele disse que ia preparar lugar, ele queria provocar nos nossos corações uma ansiedade positiva. Ele fala tão doce: eu amo tanto o meu Senhor, porque assim tem que ser a nossa vida, amar o Senhor. Quando nós amamos o Senhor, nós queremos que Ele volte logo. Então eu vou preparar lugar. Nesse eu vou preparar lugar, Ele estava dizendo, então vocês se aprontem, para que quando eu voltar vocês estejam preparados. Porque Ele não está preparado, Ele não foi preparar o lugar já está preparado para nós.
Olha o versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Ele vai voltar, irmão. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Agora, queridos, ele disse que iria preparar lugar, mas esse lugar já está preparado desde a fundação do mundo. Em Mateus 25, verso 34, ele disse assim: no dia em que nós iríamos entrar na glória, ele disse assim: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas por que ele disse que ele ia preparar o lugar? Porque sabia que nós não estávamos preparados ainda. É que é para a gente se aprontar. Então, irmãos, como que a gente vai se aprontar, amando uns aos outros, enfrentando as tribulações, dando glória a Deus? Porque Ele venceu, tudo já foi vencido. Ele coloca essas tribulações diante de nós, para nós vencermos, irmãos, para nós amadurecermos, para nós crescermos. Mas Ele encontra em nós reclamação, azedume, murmuração, rabugentice, chatice. Nada está bom. O que Ele pode mais fazer? É triste isso, irmão, muito triste. Como que nós não temos essa revelação de que Cristo é o nosso tudo? De que Cristo habita em nós, o Todo-Poderoso, irmãos, pela fé. Se a gente ver as tribulações que Ele enfrentou, se comparado à nossa, ai, meu irmão, e Ele sabe da tua fragilidade, da sua fraqueza, Ele sabe até onde que pode ir com você. E nenhuma tribulação será maior do que as tuas forças. Então, para de murmurar, para de reclamar, para de ter uma alma azeda, para de ser contrário a tudo. Estão me compreendendo? Vamos avançar aqui então, amados. Se analisarmos cuidadosamente as Escrituras, verificaremos que Jesus está reinando como homem que ganhou o direito de governar o mundo que Ele comprou e conquistou. Lembra lá em Gênesis 1, 28? Não precisa abrir. Quando Deus deu para Adão todo o domínio para ele governar a terra, e ele falhou. Radar, lá o domínio é radar. Conquista, domina sobre as aves do céu, peixes do mar, sobre os animais da terra. Vou te dar o governo para você ser o meu cooperador. E agora Ele restaurou tudo na pessoa de Jesus. O último Adão, ele não falhou, ele venceu. E agora o Senhor recomeça a sua história conosco novamente. Mas Ele quer que nós sejamos homens e mulheres vencedores. Nós somos aqueles bichinhos tão fraquinhos, né? Para as coisas do Senhor, mas para as outras coisas, nós somos muito fortes. Para uma festa, meu Deus, como nós somos fortes. Mas para o Senhor nós somos aqueles gatinhos sarnento, aqueles gatinhos doentinho. Misericórdia, irmãos. Eu acho que é hora de nós despertarmos do sono, irmão. Tem muita gente dormindo, falando não para criticar, mas falando com amor, com amor. Então vamos avançar aqui. Como nós poderíamos dizer a respeito do Filho de Deus, que lhe foi dada toda a autoridade sobre o mundo, e lhe foram dadas as nações como sua possessão? Mas afinal, não foi o Deus que criou todas as coisas em Cristo? Sim, mas o Senhor Jesus era um homem e precisa ser um vencedor. Esse Jesus veio da descendência de Davi, que recebe como sua recompensa o governo sobre o mundo que ele venceu e conquistou. Quando Jesus foi gerado em sua ressurreição e exaltação, as nações lhe são dadas como herança, indicando que ele não as tinha antes. O Cristo de Deus tinha tudo, mas o Jesus humano não. Ele tinha que conquistar, e conquistou todas as coisas. Ele foi um vencedor. Vamos ler aqui Salmo messiânico, Salmo 2, versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Então, queridos irmãos, prestem atenção aqui. Após Jesus consumar a obra que o Pai havia designado para ele lá no Calvário, ele obteve poder sobre todas as nações. Pede-me e eu te darei as nações. Mas para que as nações fossem dele, ele tinha que enfrentar
a cruz. E o que precedia a cruz foi rejeição, foi sofrimento, foi escárnio. Como as pessoas maltrataram aquele que veio amá-los. Ó tu que destrói o templo em 3 dias, desce da cruz e creremos nele. Você não disse que Deus é teu Pai, que venha te salvar. Jesus poderia clamar a uma legião de anjos na cruz para que o salvasse, mas ele não quis. Sabe por quê? Porque ele pensava em você, pensava em mim, sabia que nós éramos tão incompetentes e inúteis para sermos salvos, então ele ficou ali sofrendo escárnios, sofrendo um monte de coisas para ter as nações, e ter eu e você também. Na cruz ele nos comprou para ele mesmo. Fostes comprado por preço. E que preço foi este, irmão? Um preço muito grande, um preço impagável. Nós não tínhamos condições. Então Paulo fala assim para nós: vocês foram comprados do Senhor, Ele fez tudo por vocês, em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus em Cristo. Percebe? Queridos irmãos, então Ele venceu tudo. Pede-me, eu te darei as nações. Essas nações aqui, na volta dele, Ele vai exercer toda a ira de Deus sobre essas nações, porque Ele comprou tudo. Vocês não me quiseram como Deus da graça, o Deus do amor. Agora vocês vão experimentar a ira do meu Pai através de mim sobre vocês. Ele vai vir para julgar este mundo, aliás, para impor uma sentença. Então, queridos, quando Ele venceu todas as coisas, sabe que o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 2 diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. O Pai deu para o Filho, eu e você, mas Deus deu ao Filho autoridade sobre toda a carne. Agora, Jesus vai mostrar para nós como que Ele recebeu essa autoridade sobre toda a carne. Versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, Ele agora tem autoridade sobre toda a carne. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Então, Ele veio para consumar a obra do Pai. Se você ler o Salmo 22, a partir do versículo 27 a 29, é muito lindo, irmão. Você vai ver Ele como aquele que reina, aquele que governa as nações. É precioso demais. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Jesus, o Filho humano, não tinha direitos intrínsecos a essas nações, mas lhe foram dados os direitos sobre elas para realizar a vontade do Pai quanto a essas nações, porque Ele é o Filho gerado da ressurreição e da ascensão. Portanto, é ao Jesus humano que é dada essas nações como a sua herança, e ao Jesus humano que vem novamente para esmagar essas nações com vara de ferro, porque não o receberam como Senhor. Todos quantos receberam Jesus, Deus o Pai deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas aqueles que não creram, Ele restaurou todas as nações. Se não creram, então, vocês não querem que eu governe sobre vocês? Na minha vinda, olha o que vai acontecer aqui, Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e Ele mesmo as regerá cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Está vendo aqui, irmãos? Do Deus Todo-Poderoso. Se você ler Apocalipse 19, de 11 até o 21, que passa aqui pelo versículo 15, você vai verificar, vai ter um entendimento mais claro sobre o que eu estou dizendo para você. Todo este universo, Ele restituiu com a sua morte e ressurreição. Agora, irmãos, Ele faz o que quer com essas nações. Jesus humano, que vem como um guerreiro para julgar e destruir todos os que se posicionaram contra o seu Criador. Isso vai ser terrível. Então, esse aqui é o grito lá descrito, lá no Salmo 2,9 também.
Pede-me, te darei as nações. Depois o versículo 9 fala que ele as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente ele vai pisar o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Queridos, fico pensando aqui. Que privilégio é estarmos em Cristo. Mas se você não está em Cristo, você vai experimentar a ira, o furor da ira de Deus e do Cordeiro naquele grande dia. Irmão, do jeito que você está aqui hoje, você está preparado para encontrar com teu Deus? Porque nós sabemos, irmãos, que qualquer instante nós podemos ir embora daqui. Qualquer instante teu coração pode parar de bater. Se você tem vida até hoje, saiba de uma coisa, que Deus tem tido misericórdia de você, para que você se volte para Ele, para que você creia nele, que você foi atraído no seu corpo, crucificado, sepultado, e juntamente com Cristo você foi ressuscitado. E você está, pela fé, assentado nos lugares celestiais em Cristo. E o que eu tenho que fazer? Só crer. A obra já foi feita. Então, ai daqueles que não creram no Senhor, eles irão receber a vingança do Cordeiro. Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos. Vamos avançar. Então, jamais poderemos esquecer que o caminho que o Pai havia designado para que Jesus recebesse as nações era o caminho da cruz. Ele teria de viver uma vida de plena obediência, levar sobre si mesmo o pecado do mundo e sofrer uma morte de tormento e dores indescritíveis. Então, a partir da cruz, Jesus recebeu da parte do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28:18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Queridos, aqui não seria certo sobre Cristo. Cristo é Deus de Deus, segunda pessoa da Trindade. O Cristo é Deus, Ele e o Pai é um. Agora, o Cristo tem todo o poder, toda a autoridade, mas Jesus não tinha. Então Ele foi o vencedor. Então Ele venceu todas as coisas a partir da obra do Calvário, da sua ressurreição e ascensão. Foi dada a Ele toda a autoridade para Jesus, no céu e na terra. Jesus não tinha isso aqui antes. O Cristo tinha, porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder, toda a autoridade, é o Todo-Poderoso. Mas Jesus não. Então aqui, depois que Jesus ressuscitou, Ele falou para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada, porque Ele não tinha, agora foi dada a Ele, no céu e na terra. Jesus não tinha isso aqui antes. O Cristo sim possuía tudo. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Estou falando da natureza humana de Jesus e da natureza divina de Jesus, que é o Cristo. Estão me compreendendo? Jesus precisava de alcançar, de vencer tudo, mas o Cristo não. O Cristo é Deus de Deus. Então, nós vemos aqui de uma forma tão clara. Se você ler, por exemplo, Mateus 11:27, Jesus vai dizer o seguinte: tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo, porque Ele já sabia que custaria o que custar, Ele iria enfrentar a cruz, por amor a nós. Tudo foi entregue às mãos do nosso amado Senhor. Estão me compreendendo? Deus, na Trindade não tem hierarquia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas agora Jesus Cristo como Filho de Deus, o Pai é soberano. Tanto é que Paulo vai interpretar para nós de uma forma tão linda isso, lá em 1 Coríntios 15. Porque o Pai colocou tudo nas mãos de Jesus. E no final, quando todas as coisas estiverem sujeitas, o próprio Filho entregará tudo para o Pai, para que Deus seja tudo em todos. É muito lindo isso, irmãos, tão precioso. Então temos que nos atentar para isso, porque tudo foi entregue, porque Ele passou pela cruz, após a sua humilhação. Lembra lá de Filipenses 2, de 8 a 11? Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome, Jesus, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que lindo é isso, irmãos. Isso nos empolga demais. Abra lá Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Apocalipse 11, verso 15. Que texto maravilhoso nós temos aqui. Texto tão lindo, tão precioso. Diz assim a palavra. Apocalipse 11, versículo 15. Isso aqui são as coisas que João viu que vai acontecer quando foi tocado a sétima trombeta, meus queridos irmãos. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. Presta atenção aqui, qual o Senhor agora? Jesus, e do seu Cristo. Cristo é Deus, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Oh, meu irmão, ele venceu, Ele é o vencedor. Que coisa linda! Puxa vida, como isso empolga o nosso coração. Então aqui vamos verificar, aqui no nosso boletim, que neste texto está falando do outro lado da cruz. O outro lado da cruz é a ressurreição. Ele declara isto como nosso Senhor Jesus ressuscitado e vitorioso. Ele é vitorioso, irmão, e nós nele somos mais do que vencedores. Por meio de sua vida e morte, obediente em favor de pecadores, Jesus se qualificou para receber as nações e toda a autoridade sobre elas. Jesus, em sua humanidade, como descendente de Abraão, o filho de Davi, anuncia que as nações são dele e ordena aos seus discípulos, por assim dizer: vão buscá-las, elas são minhas. Por isso que o legado da igreja está aqui em Marcos 16, versículo 15, que diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No meio dessas nações que são minhas, tem os que são meus. Nós somos um povo tirado do meio da nação, o povo de Deus. Números 23, 21, nós somos um povo que nós não somos contados entre as nações, irmãos. É um povo separado das nações, não somos reputados junto com a nação. A nação está perdida, mas nós somos um povo que nós não seremos contados entre as nações. Somos um povo separado para o Senhor. Ele nos comprou por um alto preço, irmão. Queridos, vamos abrir os nossos olhos, irmãos. Temos que proclamar essa palavra, queridos. Muitos falam assim: nós somos cooperadores de Deus, somos embaixadores de Deus. Mas essa semana você pregou o evangelho para quantas pessoas? Então você não pode dizer que é um embaixador de Deus. Você não pode dizer que você é um cooperador de Deus. Não é, mas fala que é. Você é um hipócrita. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e prega a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Queridos, será que nós estamos vivendo uma hipocrisia, irmão? Fingindo que somos cristãos? Não me rele, não me toques. Comece a viver um cristianismo autêntico. Você vai, as perseguições começarão dentro da sua casa. Os pais se levantarão contra os filhos contra os pais. Misericórdia. Ontem eu sofri muito no estudo da palavra. Eu estou mais suportando ouvir mensagens sintéticas e superficiais. Um texto tão lindo que o apóstolo Paulo falando do seu passado. Por isso que as pessoas, se não lêem um contexto, faz uma bagunça nos textos da Bíblia. Fiquei sofrendo, mas falei: vou ficar calado para não ofender ninguém. Fiquei calado, silêncio. E a tendência é levar para o emocionalismo. Misericórdia, irmãos. Irmãos, eu não estou nervoso, falando com muito amor e carinho, para que os olhos dos irmãos possam ser abertos e possam crer em Cristo, o Cristo da cruz.
Irmãos, está na hora de nós começar a comer alimento sólido, irmãos. Nós temos que desejar isso. E a prática desse alimento sólido é uma vida de crucificado. Tem muitos, eu sou crucificado com Cristo, não, mas para com isso, viva uma vida de crucificado. Olha a tua boca, o que sai? Só sai besteira. O teu falar é um falar santo, o teu falar é um falar que impacta os corações que está diante de você. Irmãos, a maioria não é. Infelizmente, estamos vivendo uma época de apostasia. As pessoas não querem a palavra, não querem a verdade. E os que querem, têm tanta dificuldade. Tem uma irmãzinha nossa, talvez ela está ouvindo essa mensagem hoje, Rejane, lá Rio Grande do Sul. E eu não encontro aqui, ela foi numa comunidade, foi para outra, não encontra a palavra, está buscando, mas não encontra. Não tem ninguém que pregue essa palavra aqui? Irmão, não. Eu não consigo mais ouvir mensagens, essas mensagens dizem assim, ai, Deus tem um plano na tua vida. O plano que Deus tem na tua vida é de morte, de ressurreição. O plano que Deus tem na tua vida é um só, é Cristo e uma cruz, para você viver uma vida de crucificado até a glória. Lá na glória não vai haver mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem choro, nem lágrimas, mas é lá, mas aqui você vai ter. Irmãos, nós estamos aceitando as coisas, irmãos. Olha, e o engano entra na nossa vida sorrateiramente. Sorrateiramente. Ai, tão bom estar aqui chorando na presença de Deus, aquela emoção da alma, misericórdia. Nos faz meditar. Você tem que chorar aos pés do Senhor, sozinho ali no teu quarto, você e Ele. Aí eu posso acreditar. Mas vem falar aqui, puta misericórdia. Eu quero dar um testemunho para vocês, sabe? E chora, todo mundo chora. É de Deus, é da alma. Quando Cristo curava as pessoas, Ele não mandava ninguém lá na frente dar testemunho. Vai e não conte nada para ninguém. Eu quero dar um testemunho hoje, sabe? Pelo amor de Deus, irmãos, misericórdia. Ide por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura. O que é evangelho? Evangelho é aquilo que Cristo fez. Evangelho é morte e ressurreição de Cristo. Ele morreu, mas eu também morri. Ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Isso é evangelho. Jesus é o Filho humano encarnado, obediente, ressuscitado e exaltado. E sua exaltação é para uma posição que Ele conquistou por meio de sua vida e sua obra. A sua exaltação tem a ver fundamentalmente com a realização de sua vida humana agora recompensada, quando o Pai lhe dá domínio sobre tudo o que Ele veio subjugar. 1 Coríntios 15, 27, a parte A diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Meu querido irmão, aqui Paulo interpretou de uma forma tão linda. Todas as coisas, a partir da glorificação de Cristo, Deus o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Ele é o Senhor, Ele é vencedor, conquistou todas as coisas. Então vamos aqui terminar dizendo o seguinte, que Ele conquistou tudo, mas também nos deu tudo para que possamos nós também conquistar. Uai, espera aí, se Ele conquistou tudo, Ele me deu tudo, e eu tenho que conquistar? Exatamente, exatamente. Queridos, quando nós cremos em nossa morte e ressurreição com o Senhor, lembra de Atos 2,33? Exaltado, pois, à destra de Deus, Senhor Jesus, recebeu do Pai a promessa do Espírito. O cabeça recebeu, está interpretando ali o Salmo 133, e derramou sobre nós. O Espírito veio para a igreja, para dentro de nós, o Espírito Santo. Irmãos, e o que o Espírito trouxe para nós, irmãos? O que Ele trouxe para nós? Trouxe tudo. Nós temos tudo. Você entende porque lá em Filipenses capítulo 2,12 fala que é para desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus em quem opera em vós tanto querer como realizar? Nós já temos tudo, agora nós temos que desenvolver
Isso que o Espírito nos deu. O Senhor recebeu tudo, que é o Espírito, e derramou para nós, a sua igreja. Agora, o que Ele trouxe? Vou dar algumas dicas para os irmãos aqui. Não dá para a gente falar tudo. A lista, meus irmãos, é muito grande, é muita riqueza. Não cabe dentro de nós. Primeiro, Romanos 5,5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, outorgado. Primeiro, o amor de Deus. Só que este amor tem que ser desenvolvido em nós, tem que ser praticado através de nós. Você já tem o amor de Deus. Quanto mais você me, Pedro fala assim, amai-vos uns aos outros ardentemente. Amai-vos cordialmente, de coração. Você já tem o amor de Deus. E o que mais que Ele nos deu, irmão? Lembra de Atos 1,8? Recebereis poder ao descer sobre vós Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Nós temos poder para testemunhar dele, não dar testemunho de nós. Eu era um bêbado, eu era um drogado, Cristo Jesus, vamos ouvir as tuas... Não quero ouvir de você, eu quero ouvir de Cristo. Eu sei que Ele faz, eu sei que Ele tem poder, Ele pode todas as coisas, nada é impossível para Ele. Então para de falar de você, para de dar testemunho de você, fala de Cristo. Você não salva ninguém, quem salva é Ele, então fala do Salvador. Tem um Salvador que é Cristo, que tem a capacidade de resolver o seu problema e lhe dar uma nova vida. Mas eu não vejo assim, eu não concordo. Concorda é para se enforcar, como diz o irmão do passado. Você precisa de cruz. Queridos, o que mais? Sabe o que o Espírito trouxe para dentro de nós, irmãos? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Abra lá em Isaías, capítulo 11, verso 2. Veja quando você creu no Senhor, quando você recebeu o Espírito do Senhor, veja, isso aqui era sobre Jesus, mas Ele derramou sobre nós o seu Espírito. Isaías 11, 2, que diz assim, olha, Isaías 11, verso 2, repousará sobre ele, aqui o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor. Agora veja aqui, o que é, irmão? O Espírito de sabedoria. Jesus, Ele cresceu em sabedoria, e você não pode crescer em sabedoria? Claro que pode, agora você quer ou não? Em sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Então, irmãos, isso tudo que Jesus derramou sobre a sua igreja, isso tudo a igreja tem, mas a igreja precisa necessariamente desenvolver isso. Ele conquistou tudo, mas também nos deu tudo para que possamos nós também conquistar. Olha aqui, irmãos, Daniel 7, 27. Olha aqui, vai falar o que Jesus conquistou. Olha, vamos ler juntos. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Irmãos, para pensar um pouquinho isso aqui. O reino e o domínio, isso Jesus conquistou, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O que você tem, irmão? Do que você precisa mais? Você é um príncipe do Senhor. Você, mocinha, é uma princesa do Senhor, né? Princesa do Senhor. Temos tudo, irmão. Ele conquistou tudo. Mas Ele não conquistou para Ele, conquistou para nós. Agora nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Amém. Vamos orar. Amado Pai, te peço em nome do Senhor Jesus, frutifique a Tua palavra em nossos corações, Pai. Desperta-nos do sono, da nossa morbidez. Aviva-nos, ó Pai. Vivifica-nos para que possamos invocar o Teu nome.
Obrigado por esse tempo de reflexão da palavra. Sabemos que ela não vai voltar para ti vazia, mas fará aquilo que lhe apraz e prosperará para a qual foi designada. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.